Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As minhas santas chagas sustentam o mundo. Considerei tudo o que me pedirem pela invocação das santas chagas. Obtereis tudo, porque é o mérito do meu sangue, que é de um preço infinito. As minhas chagas repararão as vossas. Das minhas chagas saem frutos de santidade. Quando tendes algum desgosto, algum sofrimento, deve colocá-lo logo nas minhas chagas. Deus, vinde em nosso auxílio, Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, sede misericordioso para conosco e para com o mundo inteiro. Amém. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Graça e misericórdia, meu Jesus, durante os perigos presentes, cobri-nos com o vosso sangue precioso. Amém. Pai eterno, misericórdia, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso único Filho, tende misericórdia de nós vos suplicamos. Amém. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas.
Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, seguindo o mesmo exemplo. Pelo mesmo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Espírito Santo possa nos iluminar, nos abençoar, nos encorajar, nos dar a palavra acertada, que Ele nos dê a sabedoria suficiente para conduzir cada ação, cada situação, cada momento de, muitas vezes, de transtorno, de preocupação, de tudo aquilo que nos aflige, de aflição, né? Então, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para a gente refletir, pensar, repensar, buscar e nos curar, né? Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus para curar as chagas das nossas almas, da nossa alma, né? Das nossas almas. Curar, nós precisamos de cura interior. E muitas situações adversas dentro de um contexto de vida de cada um, a gente tem coisas para que a gente tem que curar. A gente tem que pedir sempre ao Espírito Santo: o Espírito Santo me ajude, me cure. Eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre que caminho, eu preciso que o Senhor me indique, eu preciso que o Senhor me fortaleça. Quem aqui já crismou, né? Fez a primeira comunhão, perseverou, crismou, nós temos os dons do Espírito Santo em nós. A gente só esquece de clamá-los, de pedir, de rogar, de pedir que o Espírito Santo venha nos abastecer, né? Com o seu poder. O Espírito Santo foi nos dado por Jesus Cristo, o Espírito Santo Paráclito, aquele que nos ajuda a ser fortes, né? A ter sabedoria suficiente para conduzir cada situação no qual a gente se encontra, né? Então a gente precisa muito de direcionamentos na nossa vida profissional, porque as situações são tão adversas e nós não sabemos lidar com todas elas. Quando a gente estuda, que a gente faz uma faculdade, a gente aprende uma disciplina, os professores formados em matemática, português, história, ciências e assim por diante, educação física, até tem alguma disciplina que envolva o ser humano, que envolva como o ser humano funciona, como são as etapas, né? Mas é muito raso, é uma coisa muito superficial, que não tem profundidade. E o ser humano, ele é profundo e complexo. Então a gente às vezes vai para uma sala de aula ali pronta, com material pedagógico, com a metodologia que nós vimos que dá certo, com um planejamento ali na ponta da língua, escrito, já desenhado, né, digitado. E quando chega lá, a gente se frustra, porque os alunos não prestaram atenção, os alunos não quiseram saber.
Eles conversaram o tempo todo, eles se xingaram, eles se ofenderam, eles se, de uma certa forma, degladiaram, né, uns entre os outros, né? Então a gente fica assim sem saber, meu Deus, mas eu preparei uma aula, eu estudei, eu me esforcei, eu trouxe um material legal para eles fazerem e quando chega aqui não dá certo. Por quê? Porque a gente precisa entender o todo, né? O contexto inteiro. E hoje o professor não é só mais aquele que literalmente ensina a sua disciplina. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, mesmo diante de tantos debates, de tantas falas de grandes profissionais aí na internet que diz que escola ensina e o pai e a mãe educam, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Não tem como. Não tem uma consistência nessa fala, porque para um pai educar, ele tem que já vir de uma educação. E aí, se ele vem de uma família desestruturada, ele vai repassando a desestrutura dele para o próximo. E assim vai virando aquela bola de neve, né? Eu passo a minha desestrutura, aquela criança cresce, um dia tem um relacionamento, tem um filho, passa a mesma desestrutura e assim vai indo. Então, o professor ele tem que ter um conhecimento disso. E não é fácil, meus irmãos, não é fácil. Eu sei que a carga parece que ficou maior, mais pesada e mais incoerente e injusta para com o professor. Essa que é a verdade. E diante de tantos problemas e tantas situações, a gente se perde e o professor adoece. O professor entra em crise, o professor começa a procurar psiquiatra, tomar remédio controlado, e ele também já tem os seus problemas pessoais, né? Então, isso tudo vai dificultando a situação. E a gente tem que ter a quem se apegar. Eu sei que de escola para escola isso muda muito. Uma escola particular, por exemplo, a grande maioria dos alunos que estão ali estão para estudar. Os pais cobram isso. Às vezes eles nem educam tanto assim. São meninos também mal educados, grosseiros, indiferentes ao próximo, que estão visando só lá na frente a formação e o ganhar do dinheiro, só. Ele não tem empatia por ninguém, nem por professor. O professor está lá para dar aula e eu pago o senhor para isso. Quantas vezes eu já ouvi isso de colegas de profissão e de pais, né? Não, eu pago uma mensalidade cara para ele dar aula, para meu filho tirar nota, né? Então, assim, quantos professores de escola particulares não sofrem essa pressão psicológica? Às vezes o menino tá fazendo ali porque o pai disse, se você não estudar e não tirar boas notas, eu vou tirar o seu iPhone, eu vou tirar o seu joguinho. Isso é uma suposição, né? E aí ele vai pra sala de aula, mas ele não tá lá, só o corpo. Então o professor precisa entender um pouco desse contexto. E para você entender a situação de um ambiente escolar, e não direcionar isso só com frases prontas, olha, eu estou aqui para dar minha aula, quem quiser assistir, seja bem-vindo, quem não quiser assistir, a porta da rua, serventia da casa, saia. Pode ir lá para fora, pode ir procurar o orientador, o diretor, o coordenador, vai pro banheiro, sei lá, vai para algum lugar, mas não fique aqui dentro atrapalhando minha aula. Então, é uma atitude que a gente, como humano, ser humano que nós somos, a gente gostaria de fazer. Dar aula só para quem se interessa, só para quem quer, só para quem tem interesse, só para quem almeja alguma coisa, quem tem um foco, quem tem um objetivo, quem tem uma ideia do que quer ser. A gente gostaria muito que a sala de aula fosse assim, mas só não é. E independente do contexto social, se tem condições financeiras, se não tem, essa é a realidade. Talvez a escola particular lute menos nesse contexto todo, né? Porque o professor de escola particular ele não lida com tantos problemas quanto uma escola pública.
Ele meio que tá ali, deu a sua aula, e quando o aluno não vai bem, os pais são chamados, e se o aluno não for passar de ano, ele tira daquela escola e bota em outra, ele arranja uma escola que faz um provão, paga lá, e a gente sabe que essas coisas acontecem. Infelizmente. Ou felizmente, né? Acontece. Já tive muitos alunos no 9º ano que vinham de escola particular com notas horríveis e chegava na escola pública, a gente fazia, ele ia reprovar para aumentar o índice da escola pública, porque na escola pública tem um índice, né? Tem uma cobrança nesse índice. Aí ele ia aumentar o índice da escola pública, a gente passava aquele menino. Aí o contexto do todo, as pessoas não veem. Mas aí como ele passou, aquilo ali é dito para outros pais. Ah, meu filho estava reprovando lá na escola tal, eu levei para a escola tal e ele chegou lá e passou de ano. Ah, não, então se o meu ano eu vou levar também. Ah, mas é uma escola, não é uma escola meio pobre. Não, mas não tem nada não, eu quero que ele se livre logo desse ensino fundamental e passe para o ensino médio, que depois a gente... Entenderam? É mais ou menos isso. Então, assim, são muitas situações e a carga do professor tem aumentado demais, porque o interesse dos nossos alunos não tem sido só a escola, só o ensino em si, só a matemática, a língua portuguesa, a geografia, não tem sido. A internet está aí, os estudos estão aí para provar isso. Então, cada dia que passa, a coisa está ficando mais complicada, né? E se eu tenho isso tão forte no meu coração, tão forte, que chega a me dar o meu coração acelera quando eu penso nisso e eu não posso falar isso para as pessoas, porque as pessoas não querem ouvir, elas não querem saber. Mas cada dia que passa eu tenho mais convicção de que se você não se abastecer de Deus, você não vai conseguir trabalhar de maneira educada, eficiente na sua sala de aula, não vai. Eu vejo, às vezes, as irmãs do Instituto Hess, de muitos padres em homilias, até nas preces mesmo, pedindo pelos professores que saibam lidar com as situações. Por quê? Porque depois da família, a escola é o único lugar onde o ser humano pode mudar a realidade do contexto da vida dele. É na escola. Muitas vezes nem na igreja. Apesar de que a igreja contribui bastante, mas na igreja, quem vai à missa, quem vai a culto, fica lá pouquíssimas horas. Na escola, tem meninos que passam 4 horas dentro da escola e tem meninos que passam o dia. Escola de tempo integral, que aqui em Palmas tem muitas, entram 8 horas da manhã e só saem 5 da tarde. Que outra instituição fica tanto tempo com um ser humano? Nenhuma. No mercado de trabalho, sim, porque a pessoa vai lá trabalhar, mas dentro de uma escola, recebendo informação, esse tanto de hora, essa informação tem que ter peso, tem que ter uma serventia para a sua vida. Não é um depósito. Seres humanos não são móveis, são pessoas. Precisam da ajuda, precisam de compreensão, precisam de uma pessoa que estenda a mão, que o veja. Eles não são invisíveis. E às vezes o mais quieto, às vezes é o que mais pede socorro e as pessoas não veem. Eu falo isso porque eu tinha uma aluna no 9º ano. Ela era uma menina tranquila, suave, ia para a escola todo dia, frequentava as aulas, não faltava muito. Ela conversava muito comigo, eu gostava de conversar com ela, né? A gente conversava vários assuntos, eu via que ela tinha uma leitura de mundo interessante. Um dia ela chegou na escola chorando, né? Assim, eu vi que ela tinha chorado muito e ela chegou na escola, aí eu chamei ela para conversar, perguntei o que foi. Ela disse assim, eu quero fugir da minha casa. Aí eu falei assim, como assim, menina? Fugir da sua casa? Aí ela disse, tia, minha casa é um inferno. A minha família, minha mãe é ruim, ela me bate. E era uma moça, ela tinha uns 15 anos. A minha mãe me xinga, eu tenho que tomar conta dos meus irmãos, a minha mãe sai para trabalhar, eu que fico com eles, eu sou a mãe dos meus irmãos. Então uma família de 6 meninos, de 6 filhos, onde ela mais velha tomava conta dos outros e o peso da família era dela, não era da mãe. Aí essa menina chegava na escola todo dia, sentava na cadeira dela,
prestava atenção nas aulas, mas ninguém conhecia o contexto da vida dela. Eu nunca imaginei que a família dela pudesse ser assim, porque ela nunca divulgava. Ela não falava, e você olhava para ela, ela sempre sorria, ela sempre transparecia ser de uma família até tranquila. E nesse dia eu conversei muito com ela e falei para ela ter paciência. Falei para ela que tudo na vida passa e que aquilo que ela vinha fazendo ali, ela oferecesse a Deus, porque Deus estava vendo o sofrimento dela e que Deus iria ajudá-la. Essa é a realidade da maioria dos alunos. E olha que aqui em Palmas, em Tocantins, é uma capital nova, é uma capital que está iniciando, é uma capital que tem muita fonte de emprego ainda. E as pessoas sofrem de diversas maneiras. Por quê? Porque fica buscando a solução da sua vida no dinheiro, na felicidade que o mundo tem para dar passageira. Eu quero uma casa boa, eu quero carro, eu quero ter roupa de marca, eu quero ter dinheiro na conta, eu quero comprar tudo que eu quero. E a gente sabe que tudo isso passa. Então, se um professor ele se dispõe a ser um evangelizador com as suas atitudes, com a sua forma de falar, com o seu jeito de ser, ele acaba transmitindo Jesus mesmo que ele não queira. Por quê? Porque está na essência dele, está no respirar dele, está no abrir e fechar a boca dele. Mesmo ali ele ministrando um conteúdo, ele vai exalar Deus, porque ele vai ter compaixão pelos alunos, né? Para isso a gente vai ler Mateus 9, de 27 a 34. Né? Leitura do Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo de 27 a 34, que diz assim: Partindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram gritando: Filho de Davi, tem piedade de nós. Jesus entrou numa casa e os cegos aproximaram-se dele. Disse-lhes: Credes que eu posso fazer isso? Sim, Senhor, responderam eles. Então ele tocou-lhes nos olhos, dizendo: Seja-vos feito segundo vossa fé. No mesmo instante, os seus olhos se abriram. Recomendou-lhe Jesus em tom severo: Vede que ninguém o saiba. Mas apenas haviam saído, espalharam sua fama por toda a região. Logo que se foram, apresentaram-lhe um mudo, possuído do demônio. O demônio foi expulso, o mudo falou e a multidão exclamava com admiração: Jamais se viu algo semelhante em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, olhando essa parábola de Jesus, essa parábola não, olhando esse contexto da vida de Jesus, esse momento da vida dele, a gente vê que a gente continua assim até hoje. Se dispõe na sua escola de ser um instrumento para Deus, de ser luz e sal de Cristo ali naquele ambiente, para você ver se você não vai ser julgado pelos fariseus que lá existem, vão dizer: tá querendo se amostrar, puxa saco do diretor. Meu Deus, a pessoa parece que fez um mundinho para ela. Ela vive no mundo da fantasia. Oh, glória a Deus. Oh. Aí começam, né, os sacrilégios, as ofensas, as heresias que a gente escuta. Mas quando a gente não se dispõe, a gente se mistura com tudo que tem de ruim ali, nós ficamos iguais. Porque o homem, segundo a ciência, a neurociência, é produto do meio mais do que produto da sua própria família. É o meio que ele convive, com quem ele convive. A minha professora de uma pós que eu fiz, ela disse que nós nos parecemos com as 10 pessoas com quem mais a gente se relaciona. Relacionamento vivo, né? De convivência, não de internet, não de like. Relacionamento de quem você conversa. Você pega das 10 pessoas com quem mais você tem afinidade, você pega um pouco dela para você. E aí agora você imagina quem convive só com gente que tem a índole ruim. Ele vai pegando das 10 aquilo que mais tem de ruim. Porque o ser humano ele já tem uma maldade impressa pelo mal que ele mesmo causou, que foi o pecado. Nós já temos isso na gente.
E aí a gente vai casando com o pecado do outro, o pecado do outro, o pecado do outro, o mal do outro, a maledicência do outro, o jeito do outro levar a vida, e a gente vai pegando aquilo, a gente vai se misturando, e a gente vai se lameando. E é difícil sair. O único que nos lava de verdade é Jesus. Só a misericórdia dele. Você se arrepender de todo o coração de você ter feito mal. E o arrependimento, ele só brota a partir do momento em que você entende que você fez errado. Até nisso, a justiça de Deus é grande e maravilhosa. Ele não vai cobrar uma pessoa que não entende o que estava fazendo, a mim que entendo. Não vai ser a mesma cobrança. Porque ele olha pra gente com misericórdia. Jesus misericordioso, igual aquele quadro ali. A misericórdia pura, Jesus, eu confio em vós, ele é a misericórdia. Se alguém pedir para ele perdão na hora que estiver morrendo, ele vai perdoar. Se esse perdão foi sincero. Tanto é que aqui nessa leitura, Jesus pergunta, né? Credes que eu posso fazer isso? E os cegos responderam, sim, Senhor. Cremos. E Jesus disse, seja-vos feito segundo vossa fé. Então a gente precisa desse instrumento que é a fé na nossa vida. A fé o propulsor, né? Aquilo que impulsiona a pilha, a bateria, é ela, a fé. Então, se a gente acredita, olha assim, eu vou entrar naquela sala de aula, para mim, aquela sala de aula é a pior da escola, mas entra comigo, Senhor. Me ajude a entender a cabeça daqueles alunos. Me ajude a entender o contexto no qual eles vivem. Me ajude a perceber onde está o erro, para mim poder ajudá-los. E aí Jesus vai te dizer, você acredita que eu posso fazer isso? E você vai dizer, sim, Senhor, eu acredito. E ele vai, né? E aí você vai muitas vezes fazer relatos no momento do conselho de classe, ou até numa conversa informal lá na sala dos professores. Nossa, hoje eu consegui dar uma aula naquela turma maravilhosa. E você vai virar motivo de piada. Ah, o que é que você fez? Você deu dinheiro para eles calarem? Você ofereceu o quê? Falou que ia levar sorvete? Porque as pessoas não acreditam que Jesus, ele perpassa tudo. Jesus não está só na igreja. Ele não está só no ambiente das paredes do templo. Não, ele vai em todos os lugares. Ele está em tudo. Deus é a essência de tudo. Se tudo está de pé nessa terra, é porque Jesus é a essência de tudo. Deus, quando criou Jesus, quando pensou na salvação do homem, ele deu tudo a Jesus. É isso que a gente tem que entender. Ele deu tudo. Então, Jesus passa em tudo. Não é? Só que a gente tem dificuldade de acreditar. A gente usa a estratégia nossa de humano, né? Que Jesus pode isso, mas não pode aquilo. Então a nossa fé é pequena. E aí ele pode não realizar milagres na nossa vida, porque nós nos enquadramos naquilo que lá quando ele foi visitar a terra dele, né? Jesus não fez muitos milagres naquela cidade porque as pessoas não tinham fé. Eu não acredito que o filho de José, o carpinteiro, tenha todo esse poder. Então, eu não peço. Diferente desses cegos aqui que Jesus falou, né? O evangelista São Mateus, né? Um dos seus discípulos, disse assim, Jesus em tom severo. O que é um tom severo? É um tom de gente que está falando sério e com a cara fechada. Vede que ninguém o saiba. Mas não adiantou de nada Jesus falar com um tom severo, porque a alegria de você ter conseguido a cura, de você ter conseguido um milagre é tão grande que você não consegue guardar para você. Aí você sai distribuindo para as pessoas o tesouro que você encontrou, né? Apenas eles haviam saído da frente de Jesus, eles já espalharam a fama dele por toda a região. Então as pessoas iam até Jesus buscar a cura, a libertação, o livramento. Só que hoje em dia, meus irmãos, a gente às vezes pensa que a cura está no dinheiro, a cura está na viagem, a cura está
no seu carro, a cura está na sua casa de luxo, e não é. São bens que Deus proporciona ao ser humano, né? Ele dá, ele permite, aliás, ele permite que você adquira. Mas não é isso que nos leva até ele. Não é isso que vai fazer diferença. Porque na hora que vem um sofrimento, nada disso importa. Você é capaz de vender tudo para você salvar o seu filho de uma doença, de um problema grave. Você é capaz de perder tudo por amor, quando você ama de verdade, né? Tem um relato aqui que eu ia fazer com os professores, né? Eu ia fazer uma palestra, mas eu acabei que nem li, né? Porque quando a gente vai numa escola, a gente vê às vezes o rosto das pessoas dentro do ambiente escolar, a gente vê o desânimo, às vezes a má vontade de te ouvir. Então muita coisa que eu gostaria de compartilhar eu acabo deixando para lá. Que diz assim: quando eu era uma criança, era super agitada, mas bem esperta. Isso não agradava muito a professora do fundamental, porque tudo tinha que ser do jeito dela, do jeito que ela queria, na risca, né? Ela tinha uns alunos favoritos que sentavam nas primeiras fileiras e recebiam mais atenção. O problema começou mesmo quando no segundo ano minha visão piorou. O médico me deu um receituário para eu sentar na primeira fileira do meio, mas a professora me colocou na primeira fileira do canto e depois na sexta do meio. Pedi para sentar onde o médico sugeriu e ela respondeu: os melhores alunos sentam na frente. Você tem que merecer o lugar. Contei para o meu pai. Ele me olhou por um instante, ficou em silêncio, sem falar nada, me levou de volta à sala, mas pediu para eu esperar no corredor. Até hoje não sei o que ele disse para ela, mas no dia seguinte o problema estava resolvido. E era uma criança, né? Como é que um professor pode responder isso para uma criança no segundo ano? Se era professora do fundamental, é o segundo aninho, né? Os melhores alunos sentam na frente. Quem é o professor para determinar que os melhores alunos sentam na frente e os piores sentam no fundo? Que estigma é esse que a gente mesmo coloca dentro de uma sala de aula? Não, os alunos do fundão não prestam. Os alunos do fundão são os bagunceiros. Os alunos do fundão, nós mesmos criamos certas falas e a gente sabe que a palavra tem poder. Eu falava muito isso para os professores da escola que eu trabalhava. Cuidado com o que vocês dizem na sala de aula, porque vocês podem fazer aquele menino viver e você pode matar ele com uma palavra sua. Cuidado. Todo mundo fala mal do aluno, então não fale. Nossa, aquele aluno é insuportável. Entregue ele para Deus. Eu disse isso em vários conselhos de classe. Cuidado com o que a gente fala dos alunos, porque eles são criaturas de Deus. Criação. E eu vou prestar conta. E Deus vai me perguntar: por que, Gleide, que você falou daquele jeito com aquela criança aquele dia? Você disse que ela era assim, assim, e às vezes a gente, quando tá zangada, a gente fala. Quantas vezes já ouvi aluno me dizer que o professor chegava no ouvido dele e falava: você é insuportável. Se você fosse meu filho, eu já tinha te sei lá o que, né? Eu já vi muitos alunos me contavam isso. Professora, aquela professora é horrível. Todo mundo tem medo dela. Mas eu não tenho medo dela, não. Sempre tem um que, não, né, que vai te desafiar, né? Entendeu? Então tem umas coisas assim que você fica... Que eu ouvia e eu ficava pensando: meu Deus. A pessoa pensa mesmo que ela é a juíza da terra, né? Tem que ser do meu jeito. Igual aqui, ela era uma criança esperta, mas as coisas tinham que ser do jeito da professora. Então, essa professora já tem um problema. Ela comanda, ela manda, dentro da casa dela, eu acho que as pessoas, para respirar, têm que pedir licença. E o pior é que se essa professora tem uma família, aqueles filhos dela uma hora eles vão estourar em algum outro lugar que não seja na presença daquela mãe, porque eles sabem que na presença dela eles não podem ser eles têm que ser do jeito que ela quer.
E aí, quando se transformarem em adultos, serão adultos problemáticos. É assim que a vida vai. E quando a pessoa perceber, se perceber, é tarde muitas vezes. Ela vai ter que conviver com a sua frustração o resto da vida dela. E ela sempre vai dizer para ela mesma, meu Deus, se eu pudesse ter feito diferente. Sempre vai dizer para ela mesma. E aí não tem mais jeito. Se ela for uma pessoa sábia, ela vai recorrer à única pessoa que pode mudar o passado. Deus. Jesus Cristo. Por intercessão de Nossa Senhora. Só Ele. E se ela não for uma pessoa sábia, que faça essa busca, ela vai morrer com esse sofrimento dentro dela. Infelizmente. Né? No parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2616, diz assim: a oração a Jesus é ouvida por ele já durante seu ministério por meio dos sinais que antecipam o poder de sua morte e ressurreição. Jesus ouve a oração de fé expressa em palavras, ou em seu silêncio. Né? E aí falam dos vários milagres que Jesus fez. Né? O pedido insistente dos cegos, tem compaixão de nós, filho de Davi. Ou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi retomado na tradição da oração a Jesus. Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tem piedade de mim, pecador. Quer na cura das enfermidades, quer na remissão dos pecados, Jesus responde sempre à oração que implora com fé. Vai em paz, tua fé te salvou. Santo Agostinho resume admiravelmente as 3 dimensões da oração de Jesus. Ele ora por nós, como nosso sacerdote. Ele ora em nós, como nossa cabeça. E ele sobe nossa oração como ao nosso Deus. Reconheçamos, pois, nele os nossos clamores e em nós os seus clamores. É interessante, né? Santo Agostinho, que a gente conhece a história dele, né? Que foi Santa Mônica que rezou por ele, quantos anos, né? 30 anos, se não me engano, para ele se tornar um santo. E um homem ouviu tanto a voz de Jesus, de Deus, que se transformou num grande doutor da Igreja Católica, né? Então, só um santo que criou afinidade com Jesus, que tem a capacidade de resumir admiravelmente as dimensões da oração de Jesus. Então, Jesus ora por nós, e para quem lê a Bíblia, lá no Evangelho tem a parte que Jesus orou por todas as pessoas da terra. Ele já orou por nós a Deus, para que Deus não deixe que nós nos percamos. Se eu me perca é porque eu quero, mas Jesus já pediu, né? E ele ora em nós como nossa cabeça. Jesus é a cabeça e nós somos os membros do seu corpo. E ele sobe também a nossa oração a Deus, porque quando a gente faz uma oração, a gente tem que pedir por intercessão de nosso Senhor, por nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz quando o padre lê, oremos na missa, né? Oremos, Deus Pai do céu, nós nos pedimos pela igreja, né? E papapá. E aí no final ele diz, por nosso Senhor Jesus Cristo, união com o Espírito Santo, e a gente responde amém, né? Então, assim, tudo é colocado. Deus é o nosso intercessor direto, né? Deus é o nosso intercessor. Ele é o que leva, ele é o que faz, ele é o que muda, ele faz nova todas as coisas, como ele mesmo disse. Eis que faço nova todas as coisas. E como eu não posso acreditar nisso, gente? Como eu não posso acreditar que Deus pode fazer novas coisas nas quais eu estou tão habituada a ver o erro? Ele pode, mas tudo se resume numa palavrinha pequena, né? Jesus responde sempre à oração que implora com fé.
Vai em paz, tua fé te salvou. A fé. Então, nada mais justo, nada mais coerente que a gente diga assim: meu Jesus, aumente a minha fé, para que eu não me transforme numa pessoa que vai tirar a fé dos outros, que vai prejudicar o próximo, para que eu seja uma pessoa de bom coração. Eu te rogo, meu Jesus, aumente a minha fé. Na missa, peça, coloque no altar do Senhor: Senhor, aumente a minha fé. Quando o padre ergueu o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, a gente fala: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Porque quando a gente tem fé, a gente acredita que Deus pode todas as coisas. E a gente confia. Não é à toa que no quadro da misericórdia, embaixo do quadro está escrito: Jesus, eu confio em vós, porque Jesus pode tudo. Jesus, eu confio em vós. Na hora que você estiver angustiado dentro do seu ambiente de escola, fala: Jesus, eu confio em vós. Clame. A missão de Jesus nos braços de José e de Maria foi essa aqui, ó. A cruz. Qual é a sua missão? Além de criar a sua família, de prover, de dar tudo o que é preciso, qual é a sua missão numa sociedade dessa perdida? Qual é a nossa missão? É isso que a gente tem que se perguntar constantemente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Nossa Senhora nos abençoe, nos guie, nos conduza, nos proteja, nos oriente, nos guarde do mal, sempre. Que não permita que o inimigo nos faça de fantoche nas suas mãos, nas mãos dele, né? Mas que a gente seja sempre de Deus. Ouça, que a gente possa ouvir a Deus sempre na nossa mente. Ouvir a Deus, obedecer a Deus sem questionar, sem indagar, sem ficar duvidando. Ouvir a Deus e obedecê-lo de todo o coração. Isso que a gente tem que pedir a Nossa Senhora. Ela ouviu e obedeceu a Deus de todo o coração. Por isso ela é a rainha do céu, né? E da terra. Amém. Fiquem com Deus, meus irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.